Pessoal, eu vou apresentar para vocês uma profissional maravilhosa. Estive no congresso dessa lindeza aqui, que me convidou e aceitou o nosso convite de estar aqui também. Eu queria que ela tivesse presencialmente, mas ela está lá em Nova York, não conseguiu estar aqui. Mas já quero agradecer. Ela é biomédica, ela vai se apresentar para vocês, a doutora Bel Guerra. Então, Bel, ela consegue... Eu não tô conseguindo ouvir ela. Tô te ouvindo, tô quietinha para não te interromper. Oi, Vá, estou te ouvindo. Seja muito bem-vinda ao nosso evento. Eu sei que você vai dar o show, porque você é tudo isso. Obrigada, e eu quero muito que você receba muitos aplausos. Obrigada, Vá. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra. Também gostaria muito de estar aí no Brasil. Mas sejam bem-vindos aos Estados Unidos, mais especificamente a Nova York. Eu preparei essa palestra com muito carinho, trouxe muitas curiosidades, muitas novidades para vocês. Espero que vocês gostem. Desde que eu moro aqui, eu recebo muitas dúvidas, então eu sei que esse é um tema que interessa muito as pessoas. E eu tô bem animada para compartilhar com vocês o máximo que eu puder. Também queria te agradecer, né, porque você esteve no meu evento há pouco mais de um mês atrás e agora eu estou no seu. Então, fico muito feliz por essa troca. Você foi com certeza uma das palestrantes mais elogiadas do meu congresso. Então, eu espero retribuir à altura tudo que eu preparei para vocês. Vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela. E aí eu vou querer que vocês me deem um sinalzinho se tá tudo certinho, estão conseguindo ver? Aí, vamos lá então. Senhoras e senhores, chegamos em seu destino. Nova York acabou de pousar no Brasil. Sejam bem-vindas a Nova York. Eu gostaria de começar me introduzindo um pouquinho. Acredito que muitos de vocês já me conhecem, até pela Vanessa mesmo, mas para quem não conhece, meu nome é Bel Guerra, eu sou biomédica esteta, eu moro aqui nos Estados Unidos há 9 meses, então eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês da minha jornada. No Brasil, né, então eu tenho essa formação de biomédica, eu vou compartilhar com vocês que aqui nos Estados Unidos é uma área que não existe a biomedicina estética, existe a biomedicina análises clínicas, mas as outras classes existem, eu vou compartilhar isso ao longo da palestra, tirar as dúvidas de vocês. No Brasil eu tenho uma clínica que continua funcionando mesmo sem a minha presença, eu estou na cidade de São Paulo, também estamos em Dourados, no Mato Grosso do Sul e em Brasília. E também sou professora na Escola da Bel, que está nessas 3 cidades, a gente é uma escola bem completa na área da estética, a gente oferece desde cursos para estudantes até cursos mais avançados. Eu publiquei um livro recentemente, idealizei um congresso chamado Bel Guerra Experience, que é o congresso que a Vanessa palestrou. Sou palestrante, sou aluna da Vanessa, com muito orgulho, coloquei até aqui na minha apresentação para vocês saberem que um dia eu já estive do outro lado do palco, né? Estava sentadinha e olhando para ela com muita admiração. Na verdade, eu fui aluna dela do curso online porque estava no meio da pandemia e quando ela lançou o primeiro curso online dela, não tive um pingo de dúvida que eu seria aluna, sempre admirei o trabalho dela. Até esses tempos eu estava olhando meu rolo de câmera e eu encontrei um print que eu tinha tirado do Instagram da Vanessa muito antigo, acho que eu ainda estava na faculdade, e ela falando, defendendo os biomédicos, né, e tudo mais. Então essa é uma admiração de longa data. E atualmente, como eu disse, eu moro aqui em Nova York, e quando eu comecei a pesquisar formas de mudar para os Estados Unidos e trabalhar aqui, eu tive muita dificuldade em encontrar conteúdos explicativos. Na verdade, eles existiam, mas só em inglês. Então, eu sei falar inglês, né? Eu sou formada em inglês desde adolescente, mas os termos técnicos são mais desconhecidos para nós. Acho que todo mundo que fala um pouco de inglês consegue se virar num restaurante, num hotel, mas dentro da área técnica tem vários nomes que eu não conhecia. E eu até, enquanto fazia essa palestra, tentei trazer para vocês
diferentes nomezinhos, nomenclaturas em inglês, para que vocês não só entendam como é o mercado da estética aqui nos Estados Unidos, mas que também vocês aprendam um pouquinho inglês. Por quê? Quem estiver se interessando por isso, né? Quem tiver vontade de atuar aqui ou mudar para cá, trabalhar aqui, vai com certeza buscar muitos vídeos no YouTube, muita informação, e aí já aprende algumas dessas palavrinhas. Então, aqui eu coloquei o tema da nossa palestra, dificuldade do preenchimento labial nos Estados Unidos, e coloquei ali embaixo a tradução para o inglês. Lip filler é como a gente pronuncia o preenchimento labial. Challenges seriam as dificuldades. Faced in the USA seriam as dificuldades encontradas nos Estados Unidos. E eu gostaria de começar mostrando para vocês como é o mercado aqui. Então, é um mercado que está em pleno crescimento, como todo o mundo, é uma das áreas que mais cresce aqui nos Estados Unidos, a área da beleza, a área da estética, injetável e não injetável, tecnologia muito em alta aqui, cirurgias plásticas estéticas também. Então, as americanas, elas são totalmente adeptas aos procedimentos estéticos. Como vocês já imaginam, o americano é muito consumista. Eu e o meu marido, a gente sempre vê, né, entregadores o dia inteiro chegando nos prédios com caminhões em cada prédio. Então, todos os moradores, eles compram e gastam muito. E eu vou mostrar para vocês também os valores praticados aqui nos Estados Unidos, na nossa área. E por isso, né, eu acredito que é uma área que cresce muito. Os americanos, eles são super adeptos e eles também gastam sem dó. O brasileiro aqui na área da estética, ele é muito respeitado, tanto na estética facial, mas principalmente na estética corporal. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu posto bastante lá sobre a diferença entre o mercado brasileiro e o mercado americano. E na parte da estética corporal existe uma sigla que eles falam muito, que é BBL, significa Brazilian Butt Lift. É o lifting do bumbum brasileiro. E esse lifting existe o surgical e o non-surgical, que é o cirúrgico e o não cirúrgico. Da mesma forma que o Brasil, né? No Brasil a gente tem a harmonização glútea, que está crescendo muito, que é o que eles chamam aqui de BBL não cirúrgico. Então eles utilizam muito Sculptra como nós, eles utilizam muitos preenchimentos também no glúteo. E claro que também tem a parte cirúrgica, que eles colocam prótese, enxertos de gordura, enfim, né? Esse mercado cirúrgico aqui também é bem forte. E todos os lugares que eu vou, que eu converso, até semana passada eu estava em um jantar e conversando com uma menina americana, falei para ela sobre o meu trabalho, e imediatamente eles ficam muito interessados. Eles acham os brasileiros muito lindos, realmente somos, né, gente? Além de sermos injetores, já somos naturalmente belíssimas, não só o rosto, mas o nosso corpo também. Os americanos acham muito lindo, curvilíneo, um quadril mais largo, um bumbum mais volumoso, as coxas bem definidas. Então a gente é muito respeitado aqui. Quando eu me mudei para cá em janeiro, eu fui procurar uma clínica para que eu pudesse atender. Eu gostaria de ver o dia a dia, os bastidores ali do americano, e em 9 dias eu consegui esse emprego. Dentro desses 9 dias, mas gente, calma, eu não trabalho lá, eu vou explicar para vocês. Dentro desses 9 dias eu procurei algumas clínicas, fiz uma pesquisa assim no Google, no Instagram mesmo, montei um currículo em inglês, eu já tinha um currículo, né, mas eu montei um em inglês, coloquei fotos ali do meu portfólio e abordei essas clínicas pelo Instagram mesmo, mandei em alguns que tinham e-mail e vários se interessaram. No primeiro que eu fui fazer a entrevista, era um empresário, né, que tem uma clínica de estética aqui. Ele não necessariamente é um injetor, eu também vou falar sobre isso com vocês. E ele quis me contratar assim, na hora. E aí a gente pediu para eu fazer uma lista de tudo que precisava para comprar, né? Então imagina eu buscando descobrir como que falava cânula em inglês, agulha, gauges, anestésico, vários terminhos técnicos que eu não conhecia. E aí no final das contas, a minha advogada de imigração, né, eu recomendo que quem tiver interesse busque um advogado de imigração, me orientou a não aceitar a vaga porque eu ainda não havia dado entrada na minha revalidação do diploma. Então aqui eles levam muito a sério a questão das licenças para atuar,
Porém, mesmo eu tendo recusado essa vaga, eu gostaria de mostrar para vocês como foi fácil, né? Então, ser uma brasileira que atua na estética aqui em Nova York, que tem tantos profissionais, encontrar um emprego. Realmente, a gente é muito respeitado aqui. Uma curiosidade é que o domínio de mercado é de enfermeiras. No Brasil, eu acredito que existam muitos médicos, dentistas, biomédicos, enfermeiros farmacêuticos, né, esteticistas e as outras classes que estão emergindo aí, biólogos, não sei quais estão representados nesse congresso hoje, mas no Brasil tem várias classes. Aqui não, aqui tem 3 classes e a maior delas é a de enfermeiras. Então, enfermeiras estetas estão em primeiro lugar, seguido de dentistas e depois médicos. Os médicos são os dermatologistas e muitos deles acabam atuando mais na área de câncer de pele mesmo, cabelos, unhas, né, diagnóstico. E os dentistas acabam ficando mais na parte de lentes dentárias, lipo de papada, bichectomia. Poucos fazem os injetáveis mesmo. Então, o domínio do mercado é de enfermeiras. E aqui existe também, mais uma curiosidade, né? Existe uma hierarquia. Se você é recém-formado e já existem X clínicas no seu bairro, você não pode abrir. Eles controlam para que você tenha uma escadinha de evolução, então você tem que começar dentro de algum local, aí quando você já tiver algum tempo de experiência e se já não tiver mais tantas clínicas na sua região, isso é controlado por bairros, aí sim você pode abrir o seu negócio, desde que seja um spa. Aqui só pode chamar de clínica quem é um doctor, ou seja, quem é um médico. Todos os outros podem apenas abrir spas. E aqui eu trouxe um gráfico para vocês mostrando a previsão de crescimento até 2028 do mercado americano. Então, existe uma previsão muito grande de crescimento que representa aí 15 bilhões de dólares. Coloquei também para vocês uma manchete falando sobre Miami e o sul da Flórida, que é o local onde tem muitos imigrantes também, muitos latinos, muitos brasileiros, que são um público que já é aquecido naturalmente para estética. E coloquei também uma manchete falando da Tonya Beauty, não sei se muitos de vocês conhecem, mas ela é uma brasileira que tem uma das maiores clínicas aqui nos Estados Unidos, já está em 3 cidades diferentes. E eu gosto muito de acompanhar o trabalho dela. Ela não é mais injetora, se eu não me engano, mas ela tem uma equipe bem grande e realmente ela atende muitos famosos. Até ali na manchete dá pra ver a Anitta, Larissa Manoela, mas ela sempre tá com bastante gente influente e é uma referência para vocês, caso vocês tenham interesse em acompanhar mais pessoas que trabalham aqui. Trouxe essas manchetes também que mostra, né, essa palavrinha lack of injectors, tá falando que está com falta de injetores no mercado porque o mercado tem crescido muito. Não só injetores, mas também esteticistas. Então, acontece a mesma coisa que acontece no Brasil. Os esteticistas, eles estão entrando na área dos injetáveis e aí está faltando esteticista que faça estética básica, principalmente para dar todo aquele suporte pós-procedimento, como uma drenagem, uma radiofrequência, por exemplo. E aqui também tem muita falta de pessoas para staff. Então, eles não têm, por exemplo, um auxiliar de sala. Todo mundo que se forma já quer sair e abrir o seu próprio negócio. E esse é um dos motivos que tem tanta competição aqui nos Estados Unidos, o mercado não é amigável, é totalmente diferente igual, imagina, vocês estão aí agora nesse evento, você olha para o lado, tem uma amiguinha sua, alguém que talvez você nem conhecia, ou que você chegou, já conheceu, já fez amizade e vai se seguir no Instagram e vão trocar figurinhas daqui para frente. Não, aqui não existe isso. Na parte de precificação também tem muita... igual no Brasil, né? Muitos preços desleais que acabam acirrando ainda mais a concorrência. E uma das manchetes que está escrito aqui, né, essa palavrinha Envious Doctors, tá contando a história que os médicos começaram a entrar dentro da área da estética porque eles estavam com inveja, né, entre aspas mesmo, estavam com inveja da vida boa dos injetores, ou seja, eles perceberam que os injetores estavam ganhando muito dinheiro porque a área da estética injetável tem crescido muito, só que é um trabalho muito menos
difícil, digamos assim, do que uma cirurgia. Então eles viram, opa, aqui é uma oportunidade de eu também ganhar dinheiro sem ter o trabalho que eu tenho fazendo procedimentos cirúrgicos. Então os cirurgiões plásticos também têm começado a fazer mais procedimentos estéticos aqui nos Estados Unidos. No Brasil, muitos cirurgiões já fazem ou colocam alguém dentro das suas clínicas para fazer. E aqui, mais uma vez, mostrando para vocês que 45% do mercado é composto por enfermeiras e dentistas. E eu grifei ali em azul o termo não médicos, que é um termo que existe no Brasil, que nós, injetores, odiamos, lutamos contra isso. Até eu vi que o doutor Guilherme Catani, acho que muitos de vocês conhecem, né, o advogado defensor da Hoff, colocou lá em São Paulo vários posters falando que não defende os não médicos porque eles não existem. Então a gente luta contra esse termo, mas eu queria mostrar para vocês que aqui também existe esse termo não médicos. O mercado médico, da mesma forma que o Brasil não gosta dos não médicos, segundo eles, né? Eles tentam dizer que estudaram muito tempo para se tornar doutores e que acham injusto outros profissionais poderem atuar só fazendo uma faculdade de enfermagem, por exemplo. Então, nessa manchete, nessa reportagem que eu tirei esse parágrafo, tava mostrando o ponto de vista de diferentes pessoas, né? Então, uma que é totalmente contra, outra que tinha um ponto de vista intermediário, falando que ela era enfermeira, mas que ela já tem 15 anos de experiência, que então ela tem certeza que ela tem muito mais conhecimento do que muitos médicos que fizeram apenas um curso de Botox e já estão na área. E, enfim, tem outros também falando que nessa briga de classe não vai levar a nada, que todo mundo pode fazer. Então eu queria mostrar para vocês que não é só no Brasil que acontece essa palhaçada de briga, aqui é igualzinho. E agora entrando, né, mais na parte das dificuldades enfrentadas pelos profissionais aqui, esse é o tema, de fato, da nossa palestra e a gente vai começar falando sobre a falta de senso estético. Acho que isso já é algo inerente ao brasileiro, porque a gente sempre foi muito vaidoso, a gente sempre foi muito reconhecido pela beleza, pelo cuidado com o rosto, com o corpo, enfim, com todos os detalhes da nossa autoestima. E aqui nos Estados Unidos, isso é algo que não existe, definitivamente não existe. Então as pessoas não têm muita noção do que é bonito, tudo que é bonito é novo para eles. Então a gente vê desde pessoas extremamente exageradas na rua, até pessoas extremamente desleixadas, digamos assim, né? Também existe muita comparação com celebridades. Aqui é um dos países onde mais mora pessoas famosas, né? Não só aqui no estado de Nova York, mas também lá próximo a Miami e também do outro lado do país, próximo a West Coast, que é o outro lado do país, onde fica a Califórnia, tem LA, né, Los Angeles, onde tem muitos famosos. Então, aqui, os adolescentes, eles têm essas pessoas como referências, porque aqui tem muitas celebridades. E, ao mesmo tempo, é um país com muita obesidade, onde a alimentação é muito ruim, então eles se comparam com os famosos ao mesmo tempo em que sofrem bullying por não serem perfeitos, por serem obesos, e acaba sendo uma dificuldade que o injetor tem dentro do consultório, porque ao mesmo tempo que ele deseja atender a expectativa do paciente, é o que está escrito nesse print da tela, ele também precisa ser ético. Então, acho que a Vanessa, pelo menos no meu congresso, ela falou muito sobre a saúde do paciente, que é fundamental que o paciente ele esteja em um bom estado de saúde para se submeter a procedimentos estéticos. E aqui é difícil, né, para o profissional da área da saúde se posicionar dessa maneira, porque se ele não atender o pedido da pessoa de fazer um procedimento, ela vai acabar indo na esquina e fazer com outra pessoa. Então essa também é uma realidade enfrentada por aqui. Esse é um programa de TV, eu acredito que muitos de vocês conhecem, chama Botched, passa no canal e mostra, né, algumas realidades enfrentadas pelos profissionais cirurgiões plásticos que resolvem esses problemas. Então eu trouxe esse caso para vocês e também trouxe esse daqui. Esse anterior que eu mostrei, eu não lembro qual foi a substância injetada, mas esse daqui foi uma paciente que injetou gordura de carneiro nos lábios, com
eu coloquei aqui para vocês, né, unapproved solutions, ou seja, são soluções injetadas que não são aprovadas pelo FDA. O FDA é o Food and Drug Administration, que é como se fosse a Anvisa do Brasil. Então, eles também lutam contra isso, contra profissionais baratos que colocam substâncias que as pessoas não sabem o que é. Essas substâncias, elas se multiplicam ali embaixo da pele, então eles precisam muitas vezes fazer uma cirurgia. Nesse caso, foi feita uma cirurgia para tentar tirar o tecido cicatricial que já estava dentro do lábio, para conseguir remover esse excesso de pele, porque o lábio dela não só estava inestético, mas também ele estava crescendo, então as células estavam se multiplicando. Aqui eu trouxe para vocês também um cenário muito comum, onde os profissionais, eles não veem o procedimento estético como um tratamento. Eles vendem literalmente unidade por unidade. Seringa, olhem esse print, né? Que coisa bizarra, totalmente diferente da nossa realidade. Eles colocam no site uma seringa, meia seringa e 0,25 seringa. E olhem isso, 0,25 seringa custa $400. Então é totalmente diferente do que a gente encontra no Brasil. $400, se vocês converterem, vocês vão chegar aí em R$2.000, que o dólar hoje tá 5. Porém, o produto aqui também sofre essa conversão. Então imagina que hoje em dia a gente paga em torno de R$350 em um ácido hialurônico. Aqui é em torno de $350. Aí vocês vão ter que multiplicar também para saber quanto vocês pagariam. Mas, como vocês podem ver, a grande diferença não é só no pagamento, mas também na forma de comercializar isso. Eles não entendem como um tratamento. Eles vendem literalmente igual vender banana, né? Uma aqui é R$2, um cacho de banana é R$50. Então, não tem esse nosso entendimento de um protocolo, um tratamento. Aqui também, além do valor do produto, tem que pagar uma taxa. Todo os Estados Unidos tem essa questão de taxas e elas são estaduais. Então, aqui no estado de Nova York tem uma taxa, mas atravessando a ponte você já está no estado de New Jersey e ali tem uma taxa mais barata. Então, o mercado aqui briga literalmente por preço. E além disso, ainda tem o tip. O tip é como se fosse a gorjeta. Para quem nunca veio para os Estados Unidos, a gorjeta aqui ela existe em absolutamente tudo. E isso muitas vezes acaba encarecendo o que a gente acha que é barato. Então, de repente, você vai num restaurante, come super bem, um restaurante gostoso, e ficou, nossa, $50, barato. Porque no Brasil você não consegue ir num restaurante muito bom com 50 dinheiros, digamos assim, né? Não pode converter nessa hora. E você precisa, às vezes, dar ali mais $20 de tip. Então, é a mesma coisa. Você vê aqui no site um preenchimento por $850, mas você ainda tem que adicionar a taxa e tem que adicionar o tip. E o tip, ele faz parte do salário dos profissionais, então eles já estão contando com essa gorjeta. E muitas pessoas que não são acostumadas com isso, até quando a gente mudou pra cá, uma vez eu não queria dar um tip para um taxista e ele me xingou de tudo que é nome. Então, a gente vai se acostumando com a cultura local e hoje em dia a gente dá tip para todo mundo para não receber mais xingão na rua. Então, para eles é muito, muito, muito importante. E na foto ao lado eu coloquei um lábio preenchido e dá pra ver que tá gerando uma artificialidade, porque a gente percebe que o rosto não foi tratado, então tá ali com uma pitose facial importante, um bigode chinês muito importante, marionete, códigos de barra, mas o lábio tá feito. Então eles não enxergam o rosto como algo completo em sua totalidade e acabam pecando muito nessa parte da estética. Eu até coloquei ali embaixo para vocês um print do site que estava colocando o valor da unidade no Botox aqui no músculo depressor do ângulo oral. Vocês já viram isso em algum site do Brasil, gente? Eu nunca vi isso. Então, por exemplo, essa mulher que está aí nessa foto, ela talvez tenha indicação de fazer um Botox no depressor, um Botox aqui no orbicular da boca para o código de barra, mas ela não tem conhecimento sobre isso. Ela é leiga, ela só é uma paciente. Porém, ela entra lá no site, ela escolhe o que ela quer fazer, ela já pode pagar no site mesmo e agendar o horário para fazer o que ela decidiu.
Olhem como é diferente, né? Totalmente diferente do Brasil. Aqui, inclusive, eu até coloquei no slide, vai chegar lá, eles não cobram consulta. Aqui a avaliação é gratuita, chegou, fez, não fez, vai embora, tá tudo bem também. Uma das grandes dificuldades aqui enfrentadas é injetores sem licença, então seria o equivalente à nossa habilitação, né? Então imagina uma pessoa fazendo preenchimento labial sem um CRBM ou sem um CRO. Aqui existe também bastante isso, eu até encontrei uma reportagem que tem muitas massagistas fazendo toxina botulínica dentro de salões de beleza. Tem muitos profissionais também unqualified, que é desqualificados, ou seja, faz um curso ali de final de semana e já sai aplicando preenchimento, botox, fios de sustentação. Coloquei para vocês que a maior intercorrência enfrentada aqui é a infecção. Até coloquei um print de uma matéria falando sobre um caso que 7 mulheres que foram atendidas no mesmo local tiveram uma infecção grave, então provavelmente falta de asepsia, falta de esterilização no ambiente, muitas etapas negligenciadas para que isso tivesse acontecido. Claro que a consequência disso é pacientes descontentes, ou seja, resultados não satisfatórios, tanto pelo fato de não terem senso estético, como também pelo fato de serem profissionais que muitas vezes não são qualificados. Essa frase que está escrita ali nesse pontinho, there is no ambience for elite customers, ou seja, não tem um ambiente adequado para clientes elitizados. No Brasil, a gente vê muita ostentação, muita clínica de luxo, e aqui nos Estados Unidos, eles até têm falta disso. Recentemente eu fiz um post no meu Instagram falando que as profissionais elas não se vestem como nós brasileiros procuramos nos vestir, elas não se maquiam, elas não têm nem um pouco dessa preocupação que nós temos. Aqui os profissionais, tem muitas clínicas aqui próximo de onde eu moro e eu vejo muitas profissionais, nurses, indo trabalhar assim com aquele scrub, sabe aquele scrub bem de série mesmo, aquele verde água, e elas vão com Crocs. É assim que elas trabalham nas clínicas. Elas não vão de salto, não vão de blazer, não usam jalecos elegantes, não vão de salto alto, não se maquiam. É cara lavada, cabelo preso, aquele scrub verde água e Crocs no pé com meia, tá? Então, muitos americanos que são muito ricos, eles acabam buscando fazer procedimentos estéticos fora dos Estados Unidos. Eles vão também para o Brasil. No ano passado, quando eu ainda morava em São Paulo, eu lembro que eu recebi um paciente brasileiro que morava aqui nos Estados Unidos e a esposa dele é americana e ele levou ela lá para a clínica. A gente fez a consulta toda explicando em inglês para ela as coisas. Ela já tinha um conhecimento porque ela já ouviu falar de Sculptra, ela já ouviu falar de Botox, mas ela não confiava nos profissionais de lá. Então, não tem uma clínica aqui que seja, nossa, toda de pedra e dourado e rosé gold, não tem nada disso aqui, pelo menos não aqui em Nova York. Uma coisa que eles sofrem muito também é com no-shows, ou seja, cancelamentos, né? Vocês acham muitas vezes que isso acontece só comigo. Não, acontece em todas as clínicas. E depois vocês pensam, não, acontece só aqui no Brasil, que o pessoal é mal educado, às vezes não tá nem aí para os outros. Não, aqui nos Estados Unidos também acontece bastante, essa é uma das dificuldades. Inspeções repentinas de órgãos regulatórios. Então eu fiquei sabendo, acho que muitos de vocês devem ter ficado sabendo que ontem, na sexta-feira, a vigilância sanitária estava aí rondando o Brasil em várias cidades, chegando de surpresa nas clínicas. Aconteceu de várias alunas me chamarem e contar, Bel, recebi a visita aqui, foi tudo bem. Não, Bel, eu não tinha colocado o controle do termômetro no meu frigobar e recebi uma notificação. Então aqui também acontece essas visitas repentinas. E um dos pontos fracos que eu coloquei para vocês também é que o americano não sabe fazer conteúdo, gente. Olha, bato palma para nós brasileiras que estamos assim num congresso desse, tá todo mundo fazendo stories, postando reels, foto, chega na clínica, já faz um vídeo mostrando as novidades. Aqui, o Instagram do americano é tipo um panfleto, não tem nada de conteúdo, só tá escrito lá, Botox de 500 por 490, é desse jeito. Então não é legal o Instagram dos americanos.
E aqui, basicamente, é tudo isso que eu expliquei para vocês, porém, o resultado da pesquisa. Mais curiosidades. Também encontrei nas minhas pesquisas que um dos grandes problemas é que os americanos, quando vão em qualquer lugar, eles sempre vão acompanhados. E é verdade, às vezes eu vejo aqui, eu tô no mercado, sei lá, tá a família toda, não vai só uma pessoa. Ou você tá, sei lá, passeando, sempre tá na padaria, tá no restaurante, sempre tem um grupo de pessoas. Então, tinha uma matéria, os profissionais reclamando que eles levam os amigos e aí a recepção fica cheia e eles não avisam com antecedência, porque se tivessem avisado, eles teriam pegado nome, telefone, aqui eles não usam WhatsApp, né, só SMS, e e-mail da pessoa para ter a oportunidade de divulgar para essas pessoas através de SMS e e-mail marketing. Então, isso é algo que eles fazem muito aqui de divulgação. Não usam muito WhatsApp, muito menos Instagram. Produtos que não chegam a tempo, essa é uma dificuldade que eu acho que no Brasil só enfrenta quem mora muito longe de grandes cidades, mas recentemente eu conversei também com um representante de uma empresa bem grande e eles me falaram que desde que aquele navio afundou, encalhou naquele duto, né? Acho que um espacinho lá que o navio ficou encalhado, não lembro exatamente onde foi. O comércio de seringas, ele está prejudicado. Então, acho que esse navio estava responsável por 70% de todos os insumos e seringas. Então, os Estados Unidos compram muito da Ásia e aí eles sofrem com esses produtos que não chegam a tempo e têm que desmarcar pacientes. Então, às vezes, eu acho que muitas pessoas pensam, nossa, nos Estados Unidos a indústria deve ser extremamente avançada. Muitas vezes isso não acontece. O Botox reina aqui também. Apesar dos Estados Unidos estar um pouco atrás dos brasileiros em muitos pontos, eles são bem mais antigos nas técnicas estéticas. Então, o Botox, como todo mundo sabe, ele foi primeiramente descoberto aqui. E então, essas pacientes, elas sabem muito do nome Botox, elas também demoraram para aceitar outras marcas, por exemplo, o Dysport, Xeomin, enfim, elas querem muito fazer só se for Botox e também querem fazer mais Botox do que outros procedimentos. Então, o Botox literalmente reina aqui. Psychological problems, ou seja, pessoas que têm muitos problemas psicológicos e acabam buscando na estética uma solução, porém a gente sabe que a estética é o meio e não o fim, e a estética não vai resolver esses problemas psicológicos, ela pode ser o meio para que a paciente tenha aquele pontapé inicial de buscar o autoconhecimento, de buscar o autocuidado, autoestima, autocompaixão, mas isso é um tabu ainda aqui nos Estados Unidos. Consultas gratuitas, como eu falei para vocês. População envelhecendo, então aging population, e isso é muito, muito real. Eu e o meu marido, a gente sempre comenta quando a gente sai, tem muitos velhinhos com vida social ativa. Gente, aqui na esquina da minha casa tem 2 restaurantes bem legais, assim, bem moderninhos, e às vezes a gente passa lá, final da tarde, 4h30, 5 horas, tá lotado de velhinhas. E velhinhas com as amigas, velhinhas super maquiadas, velhinhas super bem vestidas. Então, como a população tem envelhecido com muita qualidade de vida aqui, grande parte das pacientes são senhorinhas. E uma outra curiosidade que eu coloquei para vocês é funny names, ou seja, nomes engraçados no @ do Instagram. Ninguém aqui usa doutora fulana de tal. Eles sempre têm um nickname. Vocês lembram da época do MSN que o nosso nomezinho lá chamava nickname? Então, ele é como se fosse um apelido. Essa Érica, ela é uma das nurses, né? Ela é uma enfermeira que eu mais gosto de acompanhar. Como vocês podem ver, o Instagram ali só tem antes e depois, então é bem panfletagem mesmo, como eu falei, mas é legal o conteúdo dela, ela é bem famosa, dá pra ver ali a quantidade de seguidores que ela tem, e eu coloquei o @ dela ali pra vocês verem Injector Bunny. Então, eles não colocam, por exemplo, Dr. Erica, não existe isso aqui. Então, é difícil, às vezes, pra vocês encontrarem injetores, porque tem esses apelidos mesmo. Mais dificuldades aqui no preenchimento labial, como eu tinha falado para vocês, na questão de senso estético, entra o padrão. O padrão que eles mais utilizam aqui é o padrão 2:1, ou seja, o lábio superior tendo 2 vezes o tamanho do lábio inferior. No Brasil é
totalmente inaceitável essa técnica, não, esse padrão. As pessoas não aceitam, elas não gostam, nosso olhar estranha. No Brasil a gente usa muito 1:2 ou 1,5:2, que é a minha preferida. Então é o lábio superior ligeiramente maior do que o lábio inferior. E aqui, como vocês podem ver nessas 3 fotos, todas mostram o lábio superior maior que o inferior. E assim, se tivesse só maior, beleza, mas não, é maior exageradamente. E uma das coisas que eu imagino que influencia muito nisso é os russos, que tem muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Eu fiz uma pesquisa, né? Coloquei ali para vocês cerca de 3 milhões de imigrantes russos no país. Então, os russos, eles são muito vaidosos. O mercado da estética é muito forte lá, não só na parte dos lábios, né? Eu trouxe a parte dos lábios porque é o tema da nossa palestra, mas a parte de jawline, que é mandíbula, eles também fazem de forma bem marcada, bem grande. Então, como tem muitos russos aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York, gente, tem muito. A gente foi uma vez no museu da cidade de Nova York e uma das maiores populações aqui é os russos. Então, eles trazem essa técnica que muitas pessoas gostam, mas muitas pessoas não gostam, e um dos motivos é a influência por ser muito marcado. A eversão, incrível, maravilhosa, levanta o lábio lá nas alturas, porém deixa uma borda muito marcada, né? Favorece a migração para quem não tem expertise suficiente. Enfim, acaba prejudicando muito quando você olha o lábio de uma americana. Já é feio, já é assim inevitável uma pessoa comum ficar olhando a outra quando tá exagerado. Agora vocês imaginam para nós que somos da área. É mais difícil ainda você se segurar e manter a postura ali e não ficar olhando, muito menos julgando a pessoa. Mas aqui, gente, tem muitos casos assim. Eu trouxe essas imagens também para comentar com vocês que tem muitos pacientes polimoleculares, ou seja, que tem diferentes produtos no rosto, não só no rosto, mas no lábio também. Eu acredito que a Patrícia Oioli deve ter comentado isso com vocês ontem, porque ela, inclusive, trata uma dessas famosas que mora lá em Miami, famosas assim, celebridades que mora lá e tem o rosto hiper preenchido com diversas substâncias e não dá mais para preencher, o rosto todo cheio de fibrose. E esses casos são muito comuns aqui. E recentemente eu vi uma mulher que era igualzinha a essas da foto, assim, e igual eu falei pra vocês, né? Você tenta não olhar, mas gera muita estranheza na nossa percepção. Então isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, e essas pacientes, elas frequentam as clínicas de estética em busca de uma solução, que muitas vezes ou não existe ou vai ser cirúrgica. E é claro que quando você está diante de um paciente assim, você vai ter reações imunológicas e você não vai poder tratar esse paciente como você gostaria. Não é um caso de entrar com uma medicação ou de aplicar a hialuronidase. Realmente é um caso que já está avançado e, como eu falei, ou não dá para fazer nada ou tem que remover cirurgicamente. Aqui eu fiz uma pesquisinha também, né? Conversei com uma injetora aqui de New York. E eu até coloquei o arroba dela pra vocês, mais uma vez, pra vocês verem que nem tem o nome dela ali, eu nem sei o nome dela, é Beauty Injector NYC, e ela escreveu as 3 maiores dificuldades dela no preenchimento labial. E aí eu traduzi ali pra vocês. Primeira dificuldade: muitos profissionais com técnicas antigas que fazem o preenchimento migrar, como eu tinha comentado com vocês. Esses mesmos profissionais não sabem avaliar para evitar que uma migração ocorra. Em terceiro, muitos profissionais não sabem corrigir. Ela até comentou ali que os profissionais aplicam um pouco de hialuronidase, mas não tudo. E aí o paciente acaba indo em outro lugar, no caso ali, chegando até ela, e ela precisa explicar para o paciente: olha, mesmo que ele aplicou hialuronidase, não saiu tudo, então precisa fazer uma reaplicação. E então essa é uma das maiores dificuldades encontradas aqui pelos profissionais no preenchimento labial, como eu já havia falado para vocês, né? Pessoas que já vêm preenchidas buscando correção. Mas não estamos aqui para falar somente das dificuldades, eu queria comentar um pouquinho também sobre os pontos fortes dos americanos. Male patients, ou seja, pacientes masculinos, aqui é muito normal
o homem fazer procedimento estético. Aqui, gente, uma das grandes qualidades dos Estados Unidos é que não tem machismo. Os homens, eu tenho uma amiga que ela é blogueira, influencer, esses dias ela tava aqui em Nova York e ela postou no Instagram, cara, é muito legal isso, porque eu saio na rua, e blogueira, vocês sabem, né, eu uso umas roupas toda diferentona ali, e os homens elogiam a roupa, e no Brasil, se um homem te elogia, a gente já olha com uma conotação meio diferente, assim, mas aqui não. Então os homens, eles elogiam as mulheres, eles conversam muito com as mulheres, não com segundas intenções, e isso é algo muito legal, por esse mesmo motivo, né? Não tem esse machismo, eles fazem procedimentos estéticos de igual para igual, e a gente costuma ver muitos homens preenchidos, botocados, que fazem procedimentos estéticos. Lá no início da aula, eu comentei com vocês que eu fiz uma entrevista, né, numa empresa, e quem me atendeu foi um empresário, que era dono da empresa, não era da área, mas ele também comentou comigo que ele já fez diversos procedimentos, o que é muito difícil no Brasil. A gente tem agora conseguido um domínio de mercado masculino um pouquinho maior. Os profissionais aqui são destemidos, e esse é até um ponto que eu fiquei para colocar entre o ponto fraco e o ponto forte, porque você ser um profissional destemido tem uma linha tênue ali com você fazer coisas erradas, né? Eu não tenho medo de nada e sai fazendo procedimentos sem ter o devido preparo. Mas aqui esse destemido é algo positivo, porque as pessoas são destemidas porque elas têm muito domínio anatômico. No Brasil, todos os injetores que estão começando acham que, nossa, no primeiro paciente que eles atenderem vai ter uma isquemia, vai ter uma necrose, vai dar tudo errado. Morrem de medo, morrem de medo. Aqui não existe isso. E o segredo para você ser um profissional que não tem medo é você ter domínio anatômico, você ter segurança do que você está fazendo. O antídoto para o medo é a segurança. Então aqui, como eles têm um estudo anatômico muito profundo, muito bom, eles são profissionais destemidos. Eu acho que muitos de vocês sabem, mas o sonho de todo profissional injetor no Brasil é vir para os Estados Unidos fazer uma especialização em Fresh Frozen Specimens, né, que é o cadáver fresco. No Brasil, por mais que seja falado, não existe Fresh Frozen Specimen. No Brasil, a legislação do IML não permite que um corpo seja entregue para estudo em uma janela de 24 horas. Ele vai demorar pelo menos um mês até chegar no laboratório, e dentro de um mês, o rosto ele já não é mais tão fiel à anatomia como ele é de um paciente vivo, né? Em 30 dias já vai ter edema, já vai ter várias mudanças ali anatômicas. Então, não existe no Brasil Fresh Frozen. Nos Estados Unidos, não existe isso de, o IML só vai liberar daqui 30 dias. Quando você vem fazer um curso, o seu paciente, ele vai estar com hematoma, dependendo do motivo da morte dele, porque faz 24 horas que ele faleceu. Ou seja, muitos de vocês vêm fazer curso aqui nos Estados Unidos e a pessoa que você vai estudar ainda está viva. Você chega aqui, o seu curso é daqui 3 dias. No dia que você chega, você está lá na Times Square passeando, seu paciente ainda está vivo. No dia seguinte é a véspera do curso, aí provavelmente ele vai ter morrido e ele vai chegar lá no laboratório para você estudar. Então, um dos motivos para isso é que aqui os custos funerários são extremamente altos. Então, mesmo que uma família tenha condições, ela opta por doar o corpo do ente dela para a ciência, e depois de 48 horas, né, a pessoa já morreu, no dia seguinte ela já está lá no curso, no outro dia ela é cremada e entregue para a família. Então, é muito comum um estudo em Fresh Frozen aqui, o que é algo tão raro no Brasil, né, e tão caro, além de raro, é caro. Aqui nos Estados Unidos é mais acessível. Um curso de Fresh Frozen, eu vou dar a minha primeira turma no ano que vem, custa em média $3.500. Então, imagina se no Brasil tivesse um curso com essa qualidade por R$3.500, né? Tem coisas que vocês não podem converter, você tem que comparar como se você ganhasse em dólar e você estivesse pagando ali 3.500 dinheiros em um curso. É muito acessível, é totalmente diferente do Brasil, que daí a nossa moeda vale pouco, a gente precisa ir para fora para ter um curso dessa qualidade e acaba convertendo e vira aí um investimento de cerca de R$20 mil, que obviamente pode ser parcelado em até 12 vezes. Então, é algo que para eles é extremamente comum e muito bom. Além da anatomia, também o uso da ultrassonografia. No meu congresso, a Vanessa brilhantemente
fez uma demonstração de ultrassom e todo mundo amou. Aqui nos Estados Unidos, o ultrassom, da mesma forma, é muito mais acessível. Você encontra o ultrassom a partir de $900, sendo que no Brasil, para você comprar um mais barato, assim, vai ser 30 mil, né? Então, se você encontrar um por 30 mil. Então, tem muitas vantagens também aqui nos Estados Unidos que vai dar mais segurança para esses profissionais. E também, claro, o avanço na ciência é um dos países que mais colabora com a publicação de artigos científicos. Então, esse é um dos pontos que mais faz os nossos olhos brilharem pela América. Eu também trouxe aqui para vocês soluções para lábios que no Brasil a gente não explora, como, por exemplo, eu entrei aqui num site e coloquei laser lip. E lip é lábio e laser é laser, né? Então, eles têm ali 3 opções para laser nos lábios, que no Brasil a gente só fala de skin booster, preenchimento labial. No máximo, um botoxinho ali no código de barras, um fiozinho de PDO também nos códigos de barra, mas a gente esquece de fazer o rejuvenescimento perioral com laser. E existe no Brasil. Para quem não conhece, a minha mãe, o nome dela é doutora Valéria Guerra, ela é médica e ela trabalha com medicina estética e ela faz o laser smooth, que é um laser que esquenta a pele do lábio para deixar ela mais hidratada, digamos assim, tirar aquelas linhazinhas finas, e as pacientes gostam porque é um embelezamento labial sem substâncias injetáveis. Então esse é um ponto super forte aqui. Eu também coloquei para vocês o Botox Lip Flip, que é uma técnica de Botox onde eles colocam microdoses na parte vermelha do lábio para tentar provocar uma eversão. Sinceramente, eu já vi resultados bons, mas eu não acredito que é apenas com o Botox Lip Flip. Eu acredito que tem uma associação ali de preenchedores. Mas é algo que no Brasil a gente não faz, né? Lip Flip com Botox. Se faz, assim, poucas pessoas fazem, não se fala abertamente sobre isso, a gente não vê. E também as pacientes não têm esse conhecimento, já que é super famoso, Lip Flip, você entra no site, tá ali, $200, compra, vai lá, agenda, 2 unidades de cada lado do lábio, pronto, tá? Então isso é algo que eles exploram muito mais, outras possibilidades. Então eu trouxe aqui, eles fazem muita tecnologia para todos os tipos de tratamento, seja para microvaso, seja para depilação a laser, para tratamento de unha, para pele, para remoção de tatuagem, anti-rugas, para corpo. Então todo tipo de tecnologia eles utilizam muito aqui. Esse mês eu fiz uma sequência de lives no meu Instagram, uma eu falei sobre Ultraformer, Lavian, falamos um pouco também sobre a depilação a laser, porque na minha escola tem esse curso, e eu tento muito levar isso para o Brasil, para que os profissionais sejam cada vez mais completos. Eu também tenho um pouco de influência disso da minha mãe. A minha mãe, ela foi lá no Mato Grosso do Sul, que é o estado onde eu nasci, uma das que primeiro levou a tecnologia. Então, eu sou muito fã da tecnologia e eu acho que os injetores no Brasil estão nem aí para tecnologia, né? E se estão, só querem saber de Ultraformer e agora do... esqueci o nome, gente, da luzinha lá. Me deu branco aqui agora, né? Tá todo mundo só quer... Hã? Não, aquele de injetar, de você coloca a luzinha. Esqueci o nome, gente. Vocês sabem de qual que eu tô falando, tenho certeza. Agora eu quero entrar um pouquinho aqui na parte com vocês sobre os lábios leporinos. Aqui nos Estados Unidos, lábio leporino se pronuncia cleft lips. Então eu trouxe informações que eu extraí dessas 3 ONGs, né? Uma não é uma ONG, é a Associação Americana de Lábios Leporinos e também de Fissura Lábio-Palatina, que é essa American Cleft Palate, vocês podem adicionar no Instagram. Tem também essas 2 ONGs, uma chama Smile Train e outra chama Cleft Proud, que é orgulho, né? Proud é orgulho e Cleft é o lábio leporino. Essa aqui do meio eu achei muito legal porque ela está localizada na 3rd Avenue, e a 3rd Avenue é a rua que eu moro. Então, isso me lembrou uma história. Quando eu morava em Campo Grande, eu fiz faculdade lá, eu me associei a uma ONG que chama Fraternidade Sem Fronteiras, e eu fui para a África em uma missão voluntária com essa ONG. E também, isso tudo aconteceu porque eu estava pesquisando e eu descobri que a ONG, na minha cabeça, essa ONG, ela ficava lá em São Paulo. Não, ela ficava em Campo Grande,
na rua da minha casa. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que coincidência, não é possível, vou ter que ir lá ver. Aí fui, conheci a sede da ONG e depois acabei tendo a oportunidade de ir em uma excursão voluntária junto com eles. Então, quando eu vi isso, eu já falei, Vanessa, é um sinal. Agora que eu sou sua embaixadora de lábios leporinos aqui nos Estados Unidos, a gente já tem uma ONG para nos apoiar na rua da minha casa. Chama Smile Train. E aí, dentro, né, dessa pesquisa que eu fiz com essas ONGs, eu encontrei essa menina e eu gostaria de contar para vocês rapidamente a história dela antes de mostrar o vídeo do tratamento dela. Na verdade, não é a história dela, eu não sei toda a história dela, mas eu vi ela contando, ela também mora aqui em Nova York, eu vi ela contando que um dia ela estava no mercado, no Trader Joe, que é o mercadinho mesmo que eu vou aqui pertinho de casa, e ela tava com fone de ouvido. Os americanos, eles só andam com fone de ouvido. Gente, todo americano anda com fone de ouvido, só que ela tava sem música nenhuma, então é um hábito deles mesmo. E aí ela ouviu uma pessoa falando, nossa, que boca horrível dessa menina. E aí ela ouviu, né, porque ela tava sem música, e virou pra ele e começou a falar, olha, eu sou uma pessoa extremamente resolvida com o meu problema, porém, se você fala isso pra uma pessoa que tem as suas inseguranças, você poderia acabar com o dia dela. Então eu achei muito legal, assim, o tanto que ela tem a autoestima resolvida ali, bem resolvida, e como ela usa a rede social dela para trazer conhecimento. Então ela fala muito sobre a origem das formações, das malformações, o que fazer para que elas diminuam, né, ou evitem essas malformações. E a partir do momento que você tem o diagnóstico, como que você pode fazer esses tratamentos. Então é bem legal o Instagram dela. Ela tem hoje em dia uma vida completamente normal e ela trabalha nessa defesa, né, da causa de lábios leporinos. Eu pedi a permissão dela para divulgar o vídeo dela e ela deixou, e eu inclusive falei assim, provavelmente você vai ganhar alguns seguidores, então quando eu der um play no vídeo dela, marquem ela, o Instagram dela tá escrito aqui para ela ver que ela está no Brasil e que vocês estão assistindo. Então o que eu queria falar para vocês sobre o caso dela é que o tratamento de lábio leporino não foi feito somente com ácido hialurônico. Vocês vão ver que ela usou ali o Neogen, que é uma tecnologia para fazer o tratamento com plasma, assim como vocês sabem que é feito no Brasil, e também usou o Fotona, que é uma tecnologia que a gente também vê no Brasil. Também fazem associação com o microagulhamento e com a micropigmentação. Ela vai falar algumas palavrinhas no vídeo que vocês vão ouvir. Uma delas é scars, que é cicatriz, e outra é numbed, que significa que ela está anestesiada, tá? Eu queria comentar também rapidamente, antes de eu dar o play no vídeo dela, que uma cirurgia aqui nos Estados Unidos chega a custar em torno de $50 mil. Se vocês converterem, daria em torno de R$250 mil. Só que pelas minhas pesquisas, a não ser que eu esteja errada, no Brasil, claro que tem o SUS que pode cobrir, muitas pessoas também têm convênios, mas até se você for fazer uma cirurgia particular, você vai gastar em torno de R$20 mil. Ou seja, aqui é muito, 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 muito mais caro. Olha lá, o vídeo é rapidinho, se vocês quiserem eu passo 2 vezes, ela vai só mostrar os lasers que ela está fazendo ali para a cicatriz do lábio leporino dela, tá bom? Be careful what you wish for, and I said I really, really want to get rid of this scar, so not only are we going to be doing Neogen today, but we're also going to be doing Fotona, and I'm nervous, the anticipation. Ela comentou, né, que ela tá ansiosa para fazer a correção da cicatriz dela, que ela vai fazer o Neogen, que é o laser, e o Fotona, e que ela tá bastante ansiosa. The numbing is so scary. Well, one I had injection and one I had. Oh, yeah? This is the way the internet talks. Ela comentou que ela já fez o ácido hialurônico e que ela não sentiu dor quando fez por conta da anestesia. Então a profissional ali estava passando anestésico tópico e coloca essa plaquinha de silicone em cima só para potencializar o efeito do anestésico. Acho que vocês já devem ter visto no Brasil, tem algumas pessoas que usam também. All finished. Esse laser é para estimular o colágeno por conta das fibroses que tem ali na parte do lábio dela, onde ela já fez várias cirurgias.
Oh my God. Ela comentou que estava doendo bastante. Kind of. E aí eles finalizam com alguma substância e depois colocaram essa máscara gelada para tirar a sensação de muito quente do Fotona. Então, vocês querem ver de novo? Se vocês quiserem, levanta a mão que eu dou play de novo. Não precisa? Acho que eu não tô vendo ninguém com a mão levantada. Então tá bom. Então eu trouxe esse caso aqui para vocês verem as outras formas de associação de tratamentos e trouxe aqui alguns resultados também de profissionais que eu encontrei aqui nos Estados Unidos e também esse de Londres, mas que também atende aqui, estava numa clínica que eu sigo. São bons resultados, na minha opinião, né? Aqui esse de micropigmentação associado também ficou bem legal, ficou bem natural. E eu achei interessante também, não sei se já existe isso no Brasil, mas a utilização da inteligência artificial para fazer um molde do palato e depois eles imprimem em uma impressora 3D as placas pré-cirúrgicas. Então, como eu disse, eu não sei se no Brasil já existe isso, mas eu achei, né, em uma das pesquisas que eu fiz, essa informação e achei bastante legal. Para finalizar, eu gostaria de explicar para vocês, acho que muitos de vocês têm interesse em vir para os Estados Unidos, ou pelo menos ficam interessados em como poder trabalhar aqui. Se você é enfermeiro, boas notícias, é só você fazer essa prova que chama NCLEX, que é como se fosse uma OAB para os advogados aqui nos Estados Unidos. A partir do momento que você se forma em enfermagem, você faz essa prova e aí você pode trabalhar. Porém, o enfermeiro, ele só pode trabalhar sob a supervisão, a jurisdição de um médico. Se você quiser ter autonomia, você precisa fazer um mestrado e a partir daí você vai se tornar uma nurse practitioner. E aí você pode atuar sem ninguém te supervisionando. Naquele emprego que eu comentei que eu consegui, eu teria uma nurse practitioner me supervisionando, porque até então eu seria só nurse por conta da revalidação de diploma. Se você é biomédico ou farmacêutico, que é o meu caso, você precisa fazer a revalidação do diploma. Ou seja, você vai se matricular numa faculdade de enfermagem e fazer a equiparação de grade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Eu fazia faculdade de psicologia, fiz 3 anos e depois mudei para biomedicina. Quando eu mudei para biomedicina, eu fiz uma equiparação de grade, porque muitas das matérias eram matérias em comum e eu poderia eliminar. Então é exatamente a mesma situação. Você vai se matricular numa faculdade de enfermagem, vai eliminar as matérias que você já cursou, seja de biomedicina ou de farmácia, e aí você vai cumprir as matérias que faltam. Isso pode levar em torno de 1 ano e meio até 3 anos, dependendo da faculdade e do estado que você resolver atuar. Aqui nos Estados Unidos tem um ponto muito fraco que é você só pode atuar em um estado. Então, por exemplo, se eu tiver a minha licença para o estado de Nova York e eu me mudar para a Flórida, eu não posso atuar lá. Eu preciso revalidar o meu diploma. Se você é formado na Flórida e você muda para a Califórnia, você tem que revalidar o seu diploma. Então, dica, né? Se você pretende mudar para os Estados Unidos, já revalide o seu diploma no estado que você deseja atuar, ok? Se você é dentista ou médico, eu não sei, mas eu indico essa empresa aqui, ó, XCF Global. Vocês podem falar com a Glória e dizer que é minha indicação para ganhar a sua avaliação gratuita de currículo, tá? Então esse daqui é o Instagram deles, é só vocês entrarem em contato com a Glória. Tem também a opção de você morar nos Estados Unidos, mas se você não quiser injetar, você quiser só ser empresário, ou seja, abrir uma clínica, você pode dar entrada em um visto de negócios e depois contratar uma nurse practitioner ou um doctor para ser o RT, digamos assim, da sua clínica, ok? Aqui eu separei um podcast para vocês, se vocês quiserem ouvir, o tema dele é esse que está grifado em verde aqui embaixo, ó, os desafios da indústria estética nos Estados Unidos através de um speaker da Allergan, que é esse John Campbell, tá? Então é só vocês colocarem essa frase aqui no YouTube que vocês vão encontrar o podcast dele. E assim eu finalizo a minha palestra. Muito obrigada, thank you so much. E eu estou à disposição para tirar dúvidas se vocês quiserem conversar sobre esse assunto. Uhul!
Gostaram, lindas? Obrigada, Bel! Pessoal, que levantem a agradeço. mão quem tiver alguma dúvida, que nós vamos levar o microfone até vocês. Pode perguntar. Já vi uma mãozinha ali. Oi, Bel. Oi, linda. Oi, Tudo bem? Tudo Meu nome é jóia, e você? Mariana. Eu sou farmacêutica esteta. Eu queria saber como que você fez a parte da cobrança, não diretamente quanto você cobra, mas como que você fez, porque é muito diferente, muito discrepante o valor, né, pro Brasil. Sim. E eu queria saber como que você fez isso aí. Olha, Obrigada. imagina, pesquisa de mercado, né? Muitas vezes a gente não sabe exatamente quanto cobrar, então acho que o mais importante é você cobrar o que o mercado está cobrando. Se você cobrar mais barato, talvez você se posicione como uma profissional não tão boa. Se você cobrar muito caro e ninguém te conhece, você vai ficar sem clientes. Então, eu fiz muita pesquisa, assim, eu me mudei pra cá tem 9 meses, mas desde 2020 eu pesquiso o mercado aesthetic aqui nos Estados Unidos. Então, eu assistia muitos vídeos, eu vi muitas nurses recém-formadas nos seus canais do YouTube ali contando o investimento, os custos, como conseguir clientes, enfim, tudo isso que as pessoas enfrentam como dificuldade no Brasil. Também é enfrentado aqui nos Estados Unidos, né? Custos para abrir uma empresa, mas acho que essa pesquisa é muito fundamental. Assim, eu vou em em sites de clínicas de estética e fuço em tudo. Vejo quais são os procedimentos, quanto eles cobram, né? Essa que eu usei de exemplo para vocês é uma clínica aqui na rua da minha casa também. Ela é linda, toda cor de rosinha, assim, bem Clínica Bel Guerra lá em São Paulo. E é o que eu usei de referência. Então eu procurava outras. E essa daqui tá muito abaixo. Aí você passa na frente, você vê, é uma clínica que não é tão bem posicionada. Não vou usar eles como referência, não. Daí você passa em outra que é mais chiquetosa, assim, e tá mais caro. Então, foi pesquisa de mercado. Eu realmente não tinha noção. Até o preço de ácido hialurônico, eu achei muito caro aqui, porque eu tava acostumada a pagar R$350, de repente você descobre que é $350, né? Mas é tempo mesmo, é questão de tempo, você se acostuma a não converter mais. Se você ganha em dólar, você tem que gastar em dólar e esquecer que existe uma moeda que vale pouco como no Brasil, né? Legal, obrigada, viu, pela atenção, Imagina. pela entrega. Obrigada eu. Mais perguntas? Tem mais uma ali. Tá bom. Mais duas. Oi, Bel, meu nome é Rafaela. Oi, Rafa. Eu fiquei em dúvida. Você abriu um espaço ou Não. você atende na clínica de outra pessoa? Como que funciona essa questão? Nenhum dos dois. Eu ainda não posso abrir um espaço, como eu falei aqui, você não pode. E eu não aceitei o emprego para trabalhar na clínica porque eu estou no processo de revalidação de diploma, entende? Então você tem que passar por esse processo primeiro e só depois você pode atuar. Aqui não existe estágio como existe no Brasil, então eu não poderia trabalhar nem sob supervisão de alguém. E também, assim que eu me formar, eu não vou poder abrir um espaço. Eu vou ter que trabalhar em alguma clínica até eu ter experiência para depois poder abrir a minha. Entendi. Então, nesse momento, você está realmente revalidando o diploma para depois... Sim. Entendi. Eu não Obrigada. posso atender aqui, só que para dar curso, pode. Porque quando você dá curso, você está sendo speaker apenas, você não está fazendo atendimento. E o procedimento que você faz não é numa pessoa viva. No caso, o meu curso vai ser em um laboratório de fresh frozen, ou seja, a pessoa está morta, então eu não preciso de licença para fazer o procedimento nela, né? Eu estou dando só uma aula. Uma coisa que eu posso fazer aqui é, por exemplo, dar cursos para profissionais que moram aqui. Tenho muitas alunas brasileiras morando aqui e elas já têm um espaço. Então, eu vou até elas e elas atendem as pacientes e eu fico só supervisionando. Então, eu levanto a mão, eu dou um toque, eu falo, olha, não é assim, melhora isso, melhora aquilo. Então, eu posso deixar a minha aluna, que já tem o diploma dela, atender uma paciente. Então, eu ensino, mas eu ainda não atendo. Clareou?
Oi, Bel, Oi, tudo linda. bem? Tudo bem, e você? Eu sou a Malu, eu queria dizer que eu só tô nesse congresso por causa do seu congresso. Ah, Que eu conheci a linda. Vanessa no seu congresso, então eu acabei vindo pra cá e Que trouxe uma legal. mini. Eu fiquei em dúvida com relação ao plasma, porque você comentou que elas utilizam o plasma na cicatriz do lábio leporino. Uhum. Não seria interessante, então, a gente utilizar a prática do PRP, que a gente já tem aqui no Brasil, que é o plasma rico em plaquetas? Também, daí já abro essa dúvida para a Vanessa. Não seria interessante também a gente utilizar essa intervenção aqui no Brasil? Olha, eu acho que seria interessante. Gente, me perdoem se eu estiver desatualizada, mas que eu saiba, no Brasil, hoje, a única classe que pode trabalhar com plasma é o médico. O biomédico, ele pode preparar o plasma, mas ele não pode injetar o plasma. Então, claro, é interessante, mas a gente não pode. Tem muito biomédico que faz? Tem, mas não pode. Quem pode é só o médico. Então, pode ser que algum médico que trate lábio leporino já utilize essa técnica, tá? E mais uma vez, me perdoem se eu estiver desatualizada, mas eu vi umas cabecinhas concordando comigo, então eu acho que permanece a última legislação. Eu não tô ouvindo, tá? Assim, o que acontece? Os dentistas aqui no Brasil já estão fazendo bastante. Que eu saiba, a gente pode fazer. Eu não faço muito, mas a minha amiga Jode faz. Ela tem a centrífuga no consultório. Eu acho que se não pudesse, a gente não poderia comprar nem a centrífuga, Mas né? não é assim que as coisas funcionam, né? Pode, né? Não é assim que as coisas funcionam, porque quem vende a centrífuga não é um órgão regulatório. Não é a pessoa responsável por regulamentar ou regularizar o feitio do procedimento. Então, eu acho que só quem pode fazer é o médico. Injetar o plasma, eu acho que é só o médico. Ter a centrífuga no consultório, fazer a remoção do sangue, preparar ali tudo, todas as classes eu sei que fazem. Agora, que tá escrito que pode injetar, eu acho que é só o médico. Se eu estiver errada, mais uma vez, me desculpem. Não. Muito obrigada por responder Imagina. a dúvida. Daí eu espero, não sei se a Vanessa vai responder também, mas muito obrigada. Inclusive, amei a palestra, foram bom. várias curiosidades muito Obrigada. interessantes. E é isso. Obrigada, meu amor. Obrigada por ter ido no meu congresso. E como eu disse, né, a Vanessa foi uma das preferidas. Então, ótimo que você tá aí e levou suas migas junto. Um beijo. Beijo. Mais alguma dúvida? Alguém quer levantar a mão? Aqui, ó, Marcela. Aqui. Oi, Bel. Boa Oi, tarde. linda. Meu nome é Luciana. Tudo bem? Também estava no BG Experience. Uhul! Já conheci a doutora Vanessa. E lá eu abracei ela e falei, eu vou no Conexão. Ai, que bom. Bel, mas foi maravilhoso o seu evento. Obrigada. A minha pergunta é a seguinte. Eu vi a precificação da toxina botulínica, do ácido hialurônico, como você passou aqui pra gente. E se, por exemplo, assim, chegando nos Estados Unidos e praticarmos os preços e trabalharmos da forma que trabalhamos aqui? Você não permitido? pode trazer os seus produtos pra cá. Não os produtos, mas, por exemplo, a precificação. Pode ser igual? Podemos? Ou é uma lei Não. essa prática de preço que É que eu utilizam aí? acho que você não vai conseguir praticar o mesmo preço, porque aqui o produto vai ser mais caro pra você. Não, sim, mas, por exemplo, assim, toxina botulínica aqui vamos colocar uma média de R$ 1.500, R$ 1.600, um terço superior, né? Convertendo, claro, para o dólar. Sim. Mas não vender por quantidade, e sim como nós vendemos aqui por região. Não, acho que você pode. Você vai ter dificuldade, mas pode. Talvez se você atender clientes brasileiros, seja mais fácil. Agora, se chegar uma americana pra você e você falar, olha, é $1.200, ela vai falar o quê? Entende? Entendi. Era essa a pergunta. Muito obrigada. Imagina. Beijo. Beijo. Mais alguém? Se vocês tiverem mais dúvidas, também podem me chamar no Instagram, no meu canal do YouTube. Eu faço vídeos também explicando mais sobre o processo de revalidação. Perfeito. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para a doutora? Não? Obrigada, Então tá. Vá, pela oportunidade. Obrigada por tudo, por mais uma vez se dispor, acreditar primeiramente nesse projeto,
nesse evento. Não foram tantas pessoas que acreditaram, mas você foi uma das que nem pestanejou e falou, eu estou dentro. Então, Imagina. muito obrigada por estar presente aqui, mesmo que de longe. E nós amamos, né, gente? Obrigada, amores. Eu amei também. Para mim foi uma honra. Como eu falei, eu te acompanho. Você nem me conhece, você nem sabia quem eu era, eu já te acompanhava. Então, com certeza eu ia topar. Obrigada mesmo pela oportunidade e ótimo congresso para vocês. Continuem aprendendo muito. Obrigada, Bel. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. amores.